Vamos falar da inervação sensorial, que são as fibras nervosas do trigêmeo, tá? São 3 tipos de fibra que a gente vai estudar. Na verdade, 2 são bem importantes. Essa aqui é a fibra A beta, isso aqui era para ser um beta, tá, gente? Eu não consegui de jeito nenhum botar um beta aí, mas é a beta. Elas não são tão significativas porque a função delas não é conhecida. Então, a gente só sabe que elas são mielinizadas, né? Tem bainha de mielina. Por isso, tem rápida velocidade de condução. A função não se sabe. E é apenas 1 a 5% das fibras, tá? Só para constar que elas existem, mas nunca vi cair porque elas não têm uma significância importante. Essas não, essas são importantes. Fibras A delta. As fibras A delta e as fibras do tipo C são as importantes, tá? A gente vai falar das 2. As fibras A delta, elas são localizadas também perifericamente na polpa, tá? É próximo à junção da dentina e da polpa, tá? Então, elas ficam aqui também localizadas na parte mais periférica da polpa, por aqui, tá? Fibras A, como é que é o delta? Nem sei desenhar um delta. A fibras A delta, tá? Elas ficam localizadas aqui nessa parte mais periférica. Lembra que eu falei do plexo de Haskell? Que era uma rede de fibras nervosas que ficava localizada na zona pobre em células. Esse plexo de Haskell é formado por ramificações das fibras A delta, tá? Essa rede de fibras nervosas são as fibras A delta. Essas fibras vão penetrar no túbulo aproximadamente 100 micrômetros, tá? Elas conseguem sair aqui da zona periférica da polpa e penetrar no túbulo também, tá? São mais numerosas na região do corno pulpar. O corno pulpar, não sei se vocês todos lembram, mas realmente como se fosse esse chifrinho aqui, essa parte pontudinha, tá? Então, a região do corno pulpar é a região mais sensível mesmo, né? Até quando a gente faz um acesso, vai chegando perto do corno, o paciente às vezes sente. Porque ali está localizada uma maior concentração dessas fibras, tá? Não alcança sua maturação até a completa formação dentária. Por isso que em dentes de pacientes muito jovens, né, aqueles dentes que ainda não se formaram completamente, os testes de sensibilidade às vezes dão um resultado meio falso negativo, porque essa rede de fibras nervosas não está completamente formada ainda. Então, ela não responde de forma adequada. Não significa que o dente está com problema, que o dente está necrosado. É só porque essas fibras não estão maduras o suficiente. Ela só se torna madura quando o dente se torna maduro também. E a redução do fluxo sanguíneo pulpar afeta principalmente a excitabilidade dessas fibras, tá? Quando a gente tem uma alteração no fluxo sanguíneo pulpar, ou por causa de uma cárie, ou por inflamação, ou por causa de um trauma que prejudica o fluxo sanguíneo pulpar, as primeiras fibras afetadas vão ser as fibras A delta, tá? Elas são muito sensíveis, elas morrem por pouco. Elas são mielinizadas, né? Elas têm a bainha de mielina e aí por isso elas são rápidas, a velocidade de condução delas é muito rápida. Elas têm um baixo limiar de excitabilidade, ou seja, um estímulo, mesmo que fraco, é capaz de ativar as fibras A delta. Por exemplo, quando a gente toma uma água gelada, que não está nem tão gelada assim, a gente já sente aquela sensibilidade, já sente aquele... São as fibras A delta que estão ali, já sendo ativadas, tá? Então, elas têm um baixo limiar de excitabilidade e elas são responsáveis por aquele tipo de dor aguda, transitória, que cessa imediatamente após a remoção do estímulo, tá? Que é característica da sensibilidade dentinária e a gente vai ver mais pra frente da pulpite reversível também. Então, é aquela dor rápida que cessa imediatamente, tá? Agora, as fibras do tipo C, também são fibras importantes da polpa. Elas não são mielinizadas, então elas têm uma velocidade de condução bem mais lenta. Elas já têm um alto limiar de excitabilidade
Então, para a gente conseguir ativar as fibras do tipo C, a gente precisa de um estímulo mais intenso. E elas são responsáveis por aquele tipo de dor característica da pulpite irreversível, tá? Que é aquela dor mais intensa, difusa, o paciente não consegue localizar direito e não cessa depois da remoção do estímulo, tá? Uma dor que se prolonga, uma dor mais contínua, tá? Elas são mais resistentes à hipóxia tecidual. Como eu falei, as fibras A delta, quando tem alguma alteração de fluxo sanguíneo, elas já se degeneram. Elas são sensíveis. As fibras do tipo C não, elas são resistentes. Então, mesmo diante de um quadro de necrose, às vezes a gente tem uma fibra tipo C resistente à hipóxia. Então, ela está lá. Às vezes ela vai acusar a dor, mesmo num tecido que já não está saudável, tá? E elas são localizadas mais profundamente na polpa, né? Eu falei que as fibras A delta, elas estão localizadas aqui na periferia. As fibras tipo C estão aqui, mais no interior, tá? Lá no meiozinho da polpa.